Me diz uma coisa, quando foi a última vez que você teve sua vida atrapalhada por pessoas tóxicas? Seja no trabalho ou na vida pessoal, parecemos nunca perceber nada de ruim deles, até que se torne tarde demais. Se você está cansado disso, saiba que existem formas de se prevenir delas. Mas para isso é muito importante que você conheça esses tipinhos muito bem. Portanto, irei te mostrar neste vídeo 10 tipos tóxicos de pessoas que você já encontrou ou irá encontrar ao longo da sua vida. Portanto, continue aqui e aprenda a identificá-los antes que seja tarde demais. Eu gostaria de começar dizendo que esses tipos não foram elencados por mim, mas por Robert Greene, que você deve conhecer pelo livro As 48 Leis do Poder. Porém, para esse vídeo, utilizei como base informações contidas em seu livro, As Leis da Natureza Humana, o qual aconselho muito a leitura, não só como forma de encontrar mais pessoas e atitudes a se evitar, mas também como forma de entender de onde vêm as suas próprias atitudes e comportamentos prejudiciais. Mas agora vamos ao que interessa. O hiperperfeccionista. A princípio, é o tipo de pessoa que gera uma certa atração e admiração, afinal, ele realmente precisa se esforçar muito, mais do que todos ao seu redor, aparentando ser um grande exemplo de dedicação. Mas apesar disso, logo ficam claros os primeiros sinais de que ele se trata de alguém perigoso de se ter por perto. Você pode começar a perceber o quanto ele se pode facilmente com quem ele julga não estar trabalhando direito, ou que ele não sabe como delegar tarefas e tenta manter o controle de tudo. Essas pessoas não aceitam a ideia de depender de terceiros, não confiam verdadeiramente em ninguém. Assim, toda essa necessidade de controle gera aos poucos a antipatia de todos ao redor, além de ressentimentos e resistência, o que obviamente criará uma redução no desempenho da equipe e só alimentará cada vez mais esse ciclo. Por fim, toda essa situação faz com que eles tenham de se esforçar ainda mais trabalhando até a exaustão completa, que é claro, é culpa de todos, menos deles. Reconheça o quanto antes esse tipo de pessoa e não se envolva com ele, pois nada do que você fizer será capaz de satisfazê-lo. E aos poucos você também será consumido por toda a ansiedade, jeito abusivo e desejo de controle que essas pessoas possuem. O rebelde implacável. São pessoas naturalmente excitantes, afinal, quem não gosta de pessoas que vão contra as autoridades e protegem os desfavorecidos? Essa atitude desperta o adolescente dentro de qualquer um de nós. Além disso, eles muitas vezes possuem um senso de humor sarcástico, que apesar de se voltar contra eles, faz parte do seu charme e carisma. Mas será que toda essa rebeldia é causada por algo bom? Normalmente a resposta é não. Ela se trata de um descontrole, uma vontade compulsiva de se sentir superior. Provavelmente se trata apenas de uma criança que se desapontou com seus pais e agora não respeita nenhuma figura de autoridade. É lógico que também não aceitam críticas, dicas ou qualquer tipo de sugestão que vai contra suas ideias. Afinal, quem você pensa que é para criticá-los? Em suma, a menos que você seja um seguidor fiel deles, você não passará de outro opressor que merece ser calado. Portanto, mantenha a distância desses eternos adolescentes. Pois, se tem uma coisa que todos sabemos, é que é quase inútil tentar dialogar com um adolescente revoltado. O personalizador. Eles aparentam ser tão sensíveis, tão ponderados, criam até mesmo a impressão de estarem um pouco tristes. Muitos são atraídos por essa aura e querem ajudá-los. Porém, toda essa sensibilidade só se volta para uma única direção, para eles mesmos. São o tipo de pessoa que leva tudo para o pessoal, remoem qualquer pequeno comentário por dias. Talvez quando você já estiver até esquecido, eles ainda considerarão isso como um insulto. São pessoas que desde a infância sentem que nunca receberam o suficiente, seja amor, atenção ou carinho. Assim, passam toda a vida ressentidas e querendo que os outros façam as coisas por eles, sem que eles sequer tenham que pedir. Claramente, eles continuam sem receber tudo que acham que devem, e se tornam cada vez mais irritáveis e se ofendem facilmente. Ficam de biquinho por qualquer coisa. Isso só afasta os outros e alimenta esse ciclo eterno na vida deles. Evite-os se não quiser ter que pisar em ovos a cada conversa, pois se eles se sentirem insultados por você, eles não esquecerão tão cedo e não perderão nenhuma oportunidade de se vingar. O imã de dramas. Apesar da presença excitante, energia incomum, senso de humor e inteligência que faz parecer incrível se aproximar deles, a partir do momento que o drama entra em cena, tudo se complica. São pessoas que aprenderam desde cedo que a melhor maneira de receber a atenção dos seus pais era se metendo em problemas, e quanto maior o problema, maior era a atenção recebida. Quando crescem, é claro que isso se torna um hábito.
Diferente da grande maioria das pessoas que preferem evitar conflitos e problemas, o imã de dramas parece se jogar em direção a eles. Aos poucos você começa a perceber que a maioria das histórias deles se tratam de discussões e batalhas. Obviamente, eles são sempre as vítimas. Entenda que a grande necessidade deles é envolvê-los em seus dramas, até o ponto em que você se sinta mal por querer se afastar deles. Quanto mais cedo você perceber esse tipo de pessoa se aproximando de você, mais fácil será para se afastar. Portanto, fique atento a pessoas que sempre aparentam ser as vítimas, os coitadinhos, em todas as histórias que você ouve sobre elas. O grande falastrão. Eles têm a capacidade de impressionar a todos com suas ideias e projetos, porém, precisam de ajuda. Você logo pensa, como não ajudar alguém com ideias tão interessantes? Mas será que eles são tudo isso mesmo? Se você observar bem, perceberá que apesar das grandes ideias, eles nunca construíram nada. Isso não soa estranho? Pois bem, essas pessoas, por trás de toda eloquência e grandes ideias, na verdade escondem um medo enorme do esforço e responsabilidade necessários para transformar essas ideias em algo concreto. Tudo o que eles querem é atenção e poder, porém no fim, o medo as vence e elas irão se afastar de você, mesmo que você já tenha se comprometido em ajudá-las ou já tenha desperdiçado seu precioso tempo tentando dar luz a essas ideias. Na pior das hipóteses, você ficará com todo o trabalho duro. Porém, se tudo der certo, os méritos serão dele, mas se der errado, a culpa será sua. Eles normalmente se tornam assim por terem sido criticados ao longo da infância por qualquer erro, se tornando assim vulneráveis a críticas e julgamentos. Assim, eles logo aprendem a como impressionar os outros com o papo, mas quando a coisa é pra valer, eles sempre darão um jeito de fugir. Se você conhecer alguém assim, aproveite as boas histórias, mas apenas isso. Não se comprometa com os projetos de alguém que não é capaz de fazer o mesmo. O sexualizador. Estão o tempo todo carregados de energia sexual. São bem desinibidos, porém não parecem entender bem os limites de quando alguma brincadeira é apropriada ou não. Para eles, qualquer relacionamento é potencialmente sexual. O sexo é sua única forma de autovalidação. Conforme eles envelhecem e essa validação se torna cada vez mais escassa, podem cair em depressão. Por isso, seu desespero aumenta ainda mais. A pior situação é quando eles ocupam posição de liderança, pois tentarão usar esse poder para conseguir o que querem, e claro que com um disfarce de que são apenas pessoas naturais e desinibidas, se tornando cada vez mais patéticos ao longo do tempo. Nesse caso, não há muito o que fazer, apenas fuja deles o mais rápido possível. O príncipe mimado. Aparentam ser tão autoconfiantes, calmos e expressam uma certa aura de superioridade. Parecem destinados a liderar. Tome cuidado, pois quando você ver, já estará fazendo favores a eles ou simplesmente se esforçando mais no trabalho sem entender o porquê. Já que, de algum modo, essas pessoas conseguem fazer com que todos os outros cuidem delas naturalmente. Não preciso dizer que eles foram extremamente mimados na infância, seja por algo que partiu dos próprios pais ou por eles naturalmente serem capazes de aparentar ser indefesos e frágeis. Claramente, seu maior desejo é continuar sendo mimado. Perceba que quando eles não conseguem o que querem, seu comportamento é semelhante a um bebê, fazendo biquinho ou fazendo birra. A menos que você goste de mimar os outros, vai achar qualquer tipo de relacionamento com alguém assim um inferno. A partir do momento que você se sentir culpado por não ajudá-lo, será tarde demais, pois você já foi fisgado. O simpático. A princípio, o próprio nome já diz tudo, o simpático. Tão encantador e respeitoso que você sequer pode acreditar que ele é real. Porém, você começa a perceber detalhes sutis de que ele não é assim tão perfeito, seja pelo trabalho mal feito ou por não comparecer quando se compromete a algo. Mas toda essa fachada impecável não passa de um mecanismo de defesa. Ele aprendeu desde cedo a evitar qualquer tipo de hostilidade por meio dessa atitude encantadora e também não tem o menor receio de mentir, se necessário, para causar uma boa impressão. Esse papel só causa nele um grande ressentimento, inclusive no fundo o que ele mais quer é roubar o seu papel, ou prejudicar aqueles que consideram um estorvo. Ao perceber que alguém exerce um nível quase artificial de charme e polidez, mantenha sua guarda alta, pois ele tende a ser passivo-agressivo e está apenas esperando uma falha sua para atingi-lo bem onde dói. O Salvador. É o tipo mais sedutor de todos, afinal parece ser alguém capaz não só de reconhecer suas necessidades e problemas, como também está disposto a te ajudar. Ele sabe as estratégias que você deve seguir, os livros que você precisa ler. Enfim, tudo perfeito, não? Tente discordar dele ou tomar suas próprias decisões que verá as coisas começarem a mudar.
Muitas vezes essas pessoas precisam cuidar da família desde pequenos. Então, a falta de cuidado que eles receberam é suprimida justamente cuidando dos demais. Eles parecem saber quem precisa de ajuda, porém essa ajuda se transforma em uma necessidade de controle. Eles não querem apenas te levantar e depois te deixar andar por conta própria. Querem, na verdade, controlar cada passo seu. A melhor forma de se proteger deles é simplesmente saber lidar com seus próprios problemas. O moralizador simplista aparenta possuir uma convicção inabalável ao enfrentar injustiças, e isso começa a atrair seguidores para o lado dele. Porém, ao se aproximar, você percebe que ele está longe de ser o exemplo de virtude que tanto prega. Na infância, teve que reprimir seus impulsos e desejos. Assim, todos aqueles que não são tão reprimidos quanto ele, claramente são pessoas dignas de julgamentos e condenações. A verdade é que ele apenas não aguenta ver os outros se divertindo. Para ele não existe meio termo, ou as pessoas são boas ou más. Ele é incapaz de aceitar qualquer tipo de imperfeição. No fundo, tudo aquilo que ele condena, na verdade o atrai. Portanto, é natural que tenha seus segredinhos sujos. Devemos ser capazes de perceber essa falta de empatia da parte deles, e nos afastarmos antes de nos tornarmos o próximo alvo. Existem vários outros exemplos de pessoas tóxicas citadas no livro, porém recomendo que você o leia para ter a experiência completa. Aproveito para pedir que dê um like no vídeo, e se você tiver interesse em melhorar outros aspectos das suas vidas, recomendo que assista um dos vídeos que está aparecendo a seguir.